Avanti verso Aurocastro, nel cuore di Puglia. Avanti! Avanti! Avanti, miei gagliardi! In marcia! Vai, vai! Seguitemi! Branca, 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 leon, leon, leon. Fala aí, pessoal, tardou, mas saiu mais um episódio do Podcast Filmes Clássicos número 215. Voltamos nessa oportunidade para falar de um filme, O Incrível Exército de Brancaleone, um dos melhores filmes de Mario Monicelli. Filme, portanto, italiano, da chamada Comédia à Italiana, do diretor que foi um dos grandes nomes deste gênero. E também mais um filme de comédia aqui no nosso podcast. Tem gente que cobra a gente, porque a gente não faz muitas comédias. Está aqui mais um episódio sobre este gênero. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem procurar a gente em filmesclassicos.com.br, podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Estamos também no iTunes, no Deezer e em qualquer outra plataforma que acomoda podcast. A gente tem um canal no YouTube, só procurar Podcast Filmes Clássicos, lá a gente posta vídeos, tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC. E se você tem iTunes ou Spotify, não deixa de entrar nessas plataformas, deixar 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito no algoritmo. E a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por podcasts sobre filmes antigos. Lo mio nome, stare attenti. Lo mio nome est Brancaleone da Norcia. Lione Belfio son marciano, c'ha l'armata Brancaleone. Leon, 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 branca, branca, leon. Isso aí, pessoal, então vamos começar mais um episódio aí do PFC, desta vez para falar de um único filme. Comigo hoje aqui falando eu do Rio de Janeiro, Fred Almeida. Lá em Blumenau está Alexandre Cataldo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Fred? Como é que você tá? Volta a Blumenau, tudo bem? Sim, tudo bem. Vamos falar aí desse filme tão querido. Isso aí. E aqui, quase que uma parceria PFC-PCI, né? Podcast Cinema Italiano, para completar o time, que poderia estar mais completo, né? Faltou aqui a Luísa Lopes, que participaria aqui com a gente também, que já é do time de vocês, mas está aqui o Tony Vendramini, fala também do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo de volta, Tony. Ô Fred, oi Alexandre, tudo bem? Tudo bom, Tony? Grande prazer estar de volta aqui. Beleza. Esse filme que eu adoro, e o Alexandre também, com certeza. Fred gosta também? Gosto. A segunda vez que eu vejo o filme, eu vi pela primeira vez na faculdade de cinema. Eu não vou lembrar direito que professor passou, mas acho que ele passou com essa intenção de mostrar como o cinema pode dar uma outra versão da história, né? E reformatar a história ao mesmo tempo que tá trabalhando com gênero ali, né? Que é a da comédia, né? Quem viu o filme vai saber, vai entender isso. Eu até vou dizer um negócio para começo de conversa. Posso dizer o meu relacionamento com esse filme? A primeira vez que eu vi esse filme, ele não me disse grande coisa. Eu vou dizer até que eu não gostei do filme. Eu não gostei do filme. Mas eu também assisti na aula. Eu achei confuso, eu achei... não me envolvi com os personagens, entendo até por que isso acontece, entendo quem vê o filme e não gosta. É um filme sujo, personagens, e a gente agora entende que é totalmente intencional isso, né? Sim. Então eu acho que é um filme que é muito rico, muitas camadas, mas você precisa se esforçar em entender vários contextos, né?
para conseguir ver além da superficialidade, né? Ele tem muitas mensagens que estão por trás daquela aparente baboseira. É um filme um tanto inovador, né? Para a época que ele foi feito, e tem algumas questões realmente inovadoras que a gente vai comentar, mas fala aí, Tony. Se para vocês foi confusa a primeira experiência, imagina para mim, cara, a primeira vez que eu assisti esse filme foi num DVD que eu comprei na banca de jornal. E, cara, o formato do DVD não era o formato original do filme, né? Ele tava cortado, né? Tava em 4x3. E com qualidade ruim, né? Imagino. Com qualidade muito ruim. Então, assim, na verdade, eu não conseguia assistir tudo o que era colocado na tela, porque tava cortado. Então, além de ser sujo, barulhento, esquisito pra caramba, eu ainda não tava no formato errado. Pra mim, isso é quase uma experiência de não assistir o filme. Pra mim, é quase inassistível isso. Exatamente. Só depois de muito tempo que eu tive acesso a uma cópia com o filme direitinho, com o quadro direitinho. E agora o filme tá restaurado, eu acho que desde 2017, por ali, se lembro bem. Inclusive já foi lançado aqui no Brasil também, né? Pela Versátil, naquela caixa, o cinema de Mario Monicelli, que tem 5 filmes, e desses 5 filmes entre esses 5 filmes tem o Incrível Exército Brancaleone e a sua sequência, segundo filme, Brancaleone nas Cruzadas, que a gente até também pode falar um pouquinho hoje aqui. Então é uma outra experiência, porque o visual desse filme é muito bacana, é muito rico, tanto a questão de cenários, quanto os figurinos, principalmente, alguns muito exóticos, inclusive, né, que chamam atenção, assim, que é propositalmente exagerado, né? Sim. Aliás, o começo do filme que você citou, né, Alexandre, realmente os mais sensíveis talvez desistam, né? A gente chegou a comentar isso, né? Por causa daquele tonel lá de... Pô, um tonel de bosta, né? Assim. Aquela primeira cena, aquela primeira sequência toda é uma grande bagunça, né? Que a gente, quando vê o filme pela primeira vez, tem dificuldade de entender até o que está acontecendo. Né? Porque ele já começa naquela confusão. Quem está invadindo o quê? Quem está lutando com quem? Quem são os personagens do filme, né? Que a gente vai acompanhar. Um cara arranca a cabeça de um pintinho com a boca, né? Devora o pintinho. Isso, é assim, é para testar mesmo a plateia, né? Para ver quem é que vai levantar e vai sair. Porque... Na realidade, o que parece pra gente algo até meio mambembe, e eu já vi, inclusive, pseudocrítico de YouTube dizendo que o filme é muito mal produzido, é mambembe, não tem absolutamente nada de mambembe. Tudo que está ali é intencional. Inclusive o Monicelli era famoso por dedicar muito tempo à preparação, à escrita do roteiro, ele próprio é um roteirista, né, mas nunca sozinho, sempre acompanhado, e geralmente nos seus principais filmes do Agi Scarpelli, uma dupla aí que depois a gente vai falar melhor deles, que são tipo fundamentais em toda uma fase, um gênero do cinema italiano. E ele não gostava de mudar uma vírgula durante as filmagens, né? Então tudo ali tá bem definido. E tanto é isso que, assim, pelo que eu pesquisei, a ideia do Monicelli de fazer esse filme, em parte foi porque ele via que tinha uma visão histórica totalmente romantizada daquele período, né? Da Idade Média. Então eram aqueles filmes com castelo, com princesas, né? Retratavam ali só o lado mais nobre, vamos dizer assim, daquele período. E ele queria justamente fazer um filme que tivesse voltado para, vamos dizer, entre aspas, a ralé ali, né? Porque ele diz que a Idade Média na Itália, e ele foi, acho que... Ele estudou história, né? Se formou em história. A Idade Média na Itália era selvagem, não era civil, né? Era brutal, então... Cara, para pra pensar, né, cara? Era uma época extremamente violenta, a higiene não era exatamente um hábito, né, cá entre nós, e, cara, o que ele retrata ali é só uma realidade, né, realmente. Violência, fome, analfabetismo generalizado, fome, fanatismo religioso e crendices. Tá tudo ali no filme. O Monicelli falava, inclusive, que nas exibições, nas primeiras exibições, né, os professores das escolas levavam lá os alunos para
assistir o filme, e os alunos engajavam, eles riam, morriam de rir daquilo ali, e os professores ficavam horrorizados, como se aquilo ali fosse uma dessacralização dessa Idade Média italiana, né, conhecida por esses castelos. Se você pensar em filmes sobre Idade Média no cinema em geral, até anteriores, então você vai lembrar, por exemplo, obviamente, né, não tem como não lembrar do Sétimo Selo, da Fonte da Donzela, filmes do Bergman. Inclusive a gente vai ver muita influência do Sétimo Selo, principalmente no segundo filme. Sim. Eu acho, em alguns temas, não dá para negar que tem uma relação. Aquelas cenas da morte lá, com a morte, começando com a morte o cavaleiro nas cruzadas, com a foice, né? E tal. Mas um outro tipo de filme, que o Sétimo Selo até você pode considerar um filme sujo, né? Agora, você pensa no Ivan e Oé, você pensa nas aventuras de Robin Hood. Sim, Robin Hood, principalmente hollywoodiano, né, e tal. Você pensa no El Cid. Então era um outro tipo de Idade Média, de cavaleiros, de duelos, de espadas, né? Lenda do Rei Arthur e não sei o quê. E não era nada disso, né? E a gente tem que falar aqui também da ousadia de lançar um filme desse tipo de gênero, né? Da Idade Média, da cavalaria, numa época em que não se fazia esse tipo de filme. Ninguém tava nem aí para esse tipo de filme, né? Se fazia, mas as pessoas nem ligavam. A moda ali era filme de espião, né? Na época em que lançou o Brancaleone, né? Se você pensar o ano de 66, que é o ano que o filme sai, o que fazia sucesso ali, né? Você tinha James Bond. Você tinha dentro da Itália mesmo. Você tinha, você falou dos James Bond, mas tinha um filão que é pouco conhecido até fora da Itália, que imitava filmes de espionagem. Você tinha o Faroeste Spaghetti, você tinha, vamos citar aqui, Três Homens em Conflito, do Leone, fazendo um sucesso. Você tinha o Pasolini com Gaviões e Passarinhos, filmes daquele pessoal da geração de 60, né? O Marco Bellocchi, o Pasolini. Você tinha a Batalha de Argel do Pontecorvo. Cara, mas ninguém estava abordando Idade Média. E você tinha um gênero que tinha surgido no final dos anos 60, para fins didáticos, muita gente atribui ao próprio Monicelli o início desse gênero da comédia italiana, que não é simplesmente uma comédia qualquer, mas uma comédia com traços de tragicomédia, né? Que tem sempre uma morte envolvida. Então, muita gente atribui lá Os Eternos Desconhecidos em 58, o início desse gênero, que tem um personagem que morre atropelado por um trem, enfim. E você vai ter realmente nos filmes do Monicelli sempre essa tragédia mais amargura, né? Amargura contada de uma maneira irônica, né? Muito auto-irônica, né? Muito fazendo crítica do próprio italiano. Isso, muito relacionadas às questões da sociedade italiana da época, né? Mas ele viu um filme nos anos 50 que inspirou ele a pensar em filmar algo parecido, que foi um filme chamado Donne e Soldati, né? Mulheres e Soldados, um filme de dois caras, né? Antônio Marchi e Luigi Malerba, que era até produzido pelo Marco Ferreri, que atua no filme também, Marco Ferreri, que depois seria diretor. E ele viu esse filme, é um filme que mostrava em tom bastante irônico também, debochando de valores, dessa pureza da Idade Média, né? E ele daí teve a vontade de filmar algo parecido, né? Essa teria sido uma inspiração para ele, né? Também tinha sujeira, fome nesse filme, né? Tem o filme, esse filme do Donne e Soldati eu vi, eu acho que o Tony também. Não sei se. E aí o filme abre com um comandante dando ordens em um outro idioma, diferente dos seus próprios soldados. Os soldados nem entendem as palavras, mas pelo tom eles falam. Aí tem um narrador, que é um dos soldados, falando assim: eu não consegui entender nada que ele falou, mas parece legal. Vamos atacar esse inimigo que eu nem sei quem é, mas, bom, por não sei quantos tostões eu ataco qualquer um e tal. Então, assim, era uma crítica irônica daquilo. E inspirou, né, o Monicelli a fazer esse filme. Outra inspiração óbvia é o Cervantes, né? Está na cara ali, o personagem do Dom Quixote. Começa pelo cavalo ali, o Aquilante. Isso, né? O Aquilante, né? O cavalo amarelo, né? Ele era pintado de amarelo todo dia e no final tinha que remover a tinta para não sufocar o cavalo, porque o cavalo não morrer sufocado. Você fala do personagem do Brancaleone mesmo, ele tem
inúmeras referências misturadas, né? Um caldeirão de referências, além de Cervantes, outros cavaleiros andantes aí da literatura mundial. E até uma referência recente na Itália, como o Tony falou, né? Que é a questão lá do Mussolini, né? Até o fato de chamarem ele de Duce algumas vezes, né? Baita de um deboche, né, cara? Com o Mussolini, né? Aquela cena, depois que ele perde aquele duelo de maneira patética, né? E daí vira pro seu futuro exército, que ainda não são o exército dele, falando como é que é mesmo aquela história do feudo. Enfim, na cena seguinte a gente vê ali claramente, aí começa a ficar muito clara a simbologia que, bom, ele vai fazer um filme sobre Idade Média, mas quem é que vai ver um filme sobre Idade Média? Que interesse tem isso? Não é sobre Idade Média apenas, é uma simbologia do presente, ou um passado recente, como você falou, né? Aquele povo esfomeado, então você pensa no italiano após Segunda Guerra, após derrota na Segunda Guerra, o povo arrasado precisando de um líder, seja quem for, seja o idiota que for, falando palavras bonitas, eu quero ele para me liderar. Aí que eu acho que tá o ponto, e aí, né? Em seguida, os caras chamam ele de Duce. Pois é, porque aí que eu acho que tá o ponto, né? Porque eu fiquei com essa impressão, né? Observando o personagem do Brancaleone, né? Interpretado lá pelo Vittorio Gassman, que a gente ainda não falou. Mas, cara, porque qual é a razão para seguir esse cara, né? Porque, assim, de cara, você vê que nem o cavalo respeita ele. O cavalo, ele é o que tem talvez a maior compreensão. Isso, o cavalo sabe quem ele é, né? Que ele não vale nada, né? Que ele não vale nada. Então, assim, qual é a sua desculpa para seguir um cara tão pateta, idiota? Tudo bem, você é um idiota também, né? O filme mostra isso. Quem tá seguindo ele também é uma cambada de imbecis, vamos dizer assim. De ninguém, né, cara? De ninguém, mas assim, bastou alguém apontar ele como um cavalheiro, né? Que acho que foi até o personagem do judeu, né? O Abacuque. Isso. Que aponta ele, eu conheço um cavaleiro, não sei o quê. Quando eles chegam naquele acampamento, primeira vez que a gente vai ver o Gassman, ele sai daquela barraca, que não dá nem pra chamar de barraca, é um monte de trapo. Né? Ele se veste, o garoto lá, né? o Taccone ainda vira e fala assim, pô, tem que ser ele mesmo. Porque, pô, as outras barracas que estão em volta são pelo menos mais ajeitadas. Né? Mas você vê, é interessante, né? Um personagem mais novo, o garoto, é o único que se faz a pergunta, né? Tem que ser esse cara mesmo? Eu tava até fazendo uma reflexão, falei com o Alexandre, cara, que tem o seguinte, né? Até pelos maneirismos do Gassman, né? O Brancaleone se apresenta como um nobre, né? Com aqueles gestos exagerados todos. Da Norte. Da Norte, né? Parece até que ele é muita coisa. Vocês sabem que eu sou Brancaleone da Norte. Mas tem o seguinte, cara, eu não sei se vocês perceberam, mas em momento nenhum a gente conhece a verdadeira origem do Brancaleone. A gente sabe da origem dele pelo que ele fala, né? Ele conta uma historinha lá pra Matelda na beira do lago, ele conta uma historinha que claramente é inventada. Mas isso no segundo filme você vai ter um pouquinho desse vislumbre, porque alguém vai sacanear ele lá e vai dizer que ele é açougueiro, né? As famílias da Norte são açougueiros, trabalham com porcos, não sei o quê. Aí ele conta essa historinha que ele foi reclamar o trono dele lá, do feudo dele, aos 20 anos, e aí o cara tinha dado um golpe, mandou ele andar e tudo mais. Então, assim, na verdade, ele se apresenta como... Ele voltou 20 anos depois e os pais já tinham morrido e o cara falou, ele falou, eu sou o herdeiro disso aqui. Ele falou, que bom então, porque tá cheio de contas aqui pra pagar, cheio de dívidas pra você pagar. Assume isso aqui. Aí ele fala que ele usou a espada e fugiu. Mas na verdade, quando a gente é apresentado ali pro Brancaleone, ele tá numa competição pra tentar um título, né, cara, de mestre de armas lá, do tal Uric, que promete também a mão, Urico, né? Que promete também a mão da filha em casamento. Tanto é que ele nega a proposta de ir atrás da cidade lá, do castelo lá, como é o nome? Aurocastro. Ele nega aquele lance do pergaminho, né? Ele fala, não vou não, porque eu vou participar do concurso aqui. O lance da pulha é engraçado, porque, assim, eles tentam dar, assim, uma contextualização histórica, porque essa região da Puglia era um caminho
tradicional de retorno de quem vinha do Oriente, né? Entrando ali vamos dizer, meio que pelo calcanharzinho da bota ali. Então, ok, faria algum sentido aquilo ali estar exposto aos mouros, sarracenos, aquela coisa toda, aquela história lá que até está meio escrita na pergamina, mas eles não conseguem entender porque ela vai ser rasgada, não sei o que e tal. Agora, me permita só um parênteses antes da gente continuar a falar do filme, mas porra, não queria avançar sem a gente falar um pouco do Monicelli, que é um cara que a gente não tratou muito no PFC até hoje. A gente fez, acho que um filme dele no Dicas Triplas, que foi o Meus Caros Amigos, há alguns anos, né? Eu tratei desse filme, acho que foi 2020. Lembra disso, Fred? Lembro. A Grande Guerra a gente não fez, não, né? Não. Talvez em live eu citei ou no numa episódio live da Primeira Guerra. No Isso. episódio da Primeira Guerra, eu acho. Numa live que eu participei, eu citei também. Cara, porque assim, na boa, não é à toa que eu e o Tony, quando começamos o nosso podcast, iniciamos falando do Monicelli e falamos dele por 8 horas. Foram 4 episódios. A gente tratou de todos os filmes dele, uma loucura, 60 e tantos filmes, mas ele fez muito filme bom. Fez muito filme bom e realmente traçou um gênero praticamente, e inclusive com as várias fases desse gênero, inclusive a decadência dele, a mudança de humores dos anos 70 e tal. Então, para quem não conhece, além do Brancaleone que a gente está falando, eu sei que o episódio é só sobre esse filme, não é sobre o diretor, mas ficam as dicas: Eternos Desconhecidos, pelo menos uns outros 5 aí, ó, Os Eternos Desconhecidos, Os Companheiros. Esse é o meu preferido do que eu vi. Os Eternos Desconhecidos? Isso, Os Eternos Desconhecidos. Os Companheiros, filme de 63. Os Companheiros é muito bom. Os Companheiros, que é um filme também com contexto histórico dos movimentos grevistas operários no final do século XIX em Turim. Os Meus Caros Amigos. A Grande Marquese Guerra. del Grillo. A Grande Guerra, obviamente, né? Que também é um filme de contexto histórico. E, aliás, que é um filme até que eu quero citar para fazer um contraponto do tipo de comédia do Monicelli. Marquese del Grillo, você citou, enfim, uma porção de filmes, cara. Ele tem muito filme bom. Parente a Serpente também, que é um filme que foi o primeiro filme do Monicelli que eu assisti. Eu adoro também, muito engraçado. Porque já foi um filme, ele foi um cara muito longevo, né? Dirigiu até praticamente 2006, com 90 anos de idade. Né? Ele dirigiu A Rosa do Deserto, o último filme dele. E cara, ele fez muito filme bom. Não foi só uma quantidade, não. Foi um cara, ele dizia que não ficou um dia sem trabalhar na vida. Então, e percorreu diversas eras, né? Porque ele começou lá como assistente do assistente ainda na era fascista, né? Ainda no cinema fascista, e teve todo um aprendizado como roteirista e co-dirigindo com o Steno, que era um cara mais cômico, né? Então ele pegou o tino para comédia também. Mas vocês acham que o Brancaleone é o mais famoso dele? É o mais badalado, talvez? Olha, eu nem sei dizer se ele é o mais famoso. Talvez tenha sido feito... Bom, uma coisa eu garanto. Foi o filme no qual ele mais ganhou dinheiro. Exatamente pela circunstância de ser um filme em que ninguém acreditava. Ninguém queria produzir esse filme. Inclusive o cara que produziu o filme, que foi o Mario Cecchigori, não acreditava muito no sucesso do filme. Foi convencido pela insistência do Monicelli. É uma ideia que ele já desenvolvia faz um tempo, né? Eu lembro que vocês falaram isso lá no podcast. Ele queria fazer esse filme, começou a gestar esse filme em 61 com uma produtora que ele montou junto com outros diretores e roteiristas. Essa produtora fez um filme e faliu, então ele acabou precisando fazer outros filmes antes de voltar ao Brancaleone. Ninguém quis fazer o filme. O Mario Cecchigori, de Florença, que depois até seria presidente da Fiorentina, ele bancou esse filme e como ele não acreditava no filme, o Monicelli, para convencer, falou o seguinte: olha, eu não vou querer salário, vou querer só um percentual da bilheteria. Se o filme for um fracasso, eu não vou ganhar nada. Se o filme for bem, vou ganhar um percentual. E assim foi, ele encheu o bolso, porque o filme fez um sucesso tremendo. Tanto é que daí o Cecchigori queria imediatamente uma continuação. Ele empurrou um pouquinho com a barriga, foi fazer só 4 anos depois. Ele não era muito chegado a fazer continuações, né? Tanto é que Os Eternos Desconhecidos tinha tido uma continuação que ele se recusou a dirigir, foi um outro diretor que fez. Mas Meus Caros Amigos ele fez, né? Ele fez um, mas o terceiro ele já não fez também.
O Chuck Gore, aliás, né, ele queria até interromper no meio, porque ele não estava entendendo nada do que estava sendo dito, por uma questão da linguagem usada no filme, né? Que isso é uma inovação também, né, que a gente pode falar, né? Eu li uma entrevista do Monicelli, que ele fala assim, ó, do nada inventamos um pouquinho, pegamos de uma linguagem italiana antiga dos anos 1000, 1100, depois pegamos dialetos. Aí ele fala, vocês sabem que na Itália existem muitos dialetos, né? Então depois usamos um pouco palavras de tudo. Palavras inventadas também, nós latim. Inventamos para fazer rir. Mistura com latim também, né? Um pouco de italiano moderno. A linguagem do filme, ela é um problema quando você quer pensar no filme como produto de exportação. Pois é, mas vocês que entendem italiano, porque para mim eu não consigo distinguir o que então, eles estão exatamente. Quem não conhece absolutamente nada assim do italiano não consegue perceber que aquela é uma palavra inventada, que aquela palavra não faz parte do idioma, então se perde um pouco dessa graça. Inclusive, também o trabalho do legendador, o cara ali que sentou para fazer legenda em português, por exemplo, é muito difícil para ele conseguir transpor aquele jogo de palavras, aquelas variações para outra língua. Então se perde muito. Infelizmente, isso é um problema, e esse foi o problema pelo qual teve alguém lá no passado que tentou levar esse filme para os Estados Unidos e acabou desistindo, e mais recentemente, poucas décadas atrás, até o Scorsese tentou relançar esse filme nos Estados Unidos e acabou desistindo. É difícil. Na França também houve uma perda muito grande das piadas. O cara que faz a legenda deve ter levado uma surra. O Abacuque, por exemplo, tem uma entrevista no documentário, né? E dizem que eles foram buscar nas periferias de Roma, onde viviam os judeus que não falam Yiddish, né? Num gueto lá. Eles falam uma mistura de romanesco com latim e mais alguma coisa qualquer lá. Eles pegaram, misturaram isso tudo e jogaram no Abacuque. Aquelas palavras que ele fala recorrentemente no filme, mordevoi, chifonai, aquilo são expressões usadas realmente naquele grupo do gueto de Roma, né? Do pessoal que falam uma linguagem própria. Né? Muito específico. Então, assim, se perde muito disso. E aí eu falo por mim, eu mesmo falando italiano, entendendo, eu consigo perceber muitas palavras que são diferentes do italiano, pelo menos do italiano atual, né? Mas vou te dizer que não é tão simples não saber exatamente, porque tem coisas que parecem iguais às normais, assim, tem muitas palavras que são normais. Não conseguiria ver tudo sem legenda, né, Alexandre? Eu não conseguiria. Assim, o sentido geral se entende, mas alguma coisa se perde. Mas aí é que tá. Um grande mérito para mim, assim, dos atores todos, principalmente o Gasman, é que a graça dos diálogos não é só nas palavras em si, mas na maneira de dizer, na entonação. Eu acho que eles são perfeitos nisso. Até se pensava em outros atores, parece que no início chegaram a pensar no Alberto Sordi, que eu adoro também, mas é um outro tipo de persona, assim, nos papéis dele. Eu não vejo ele fazendo esse cavaleiro andante, esse cara aí, sinceramente, eu não vejo. No documentário, o Sordi parece que recusou. Diz que parece que o Sordi recusou o papel por algum motivo que eles não souberam. Não sei se ele estava empenhado num outro papel. Agora, realmente, o Gasman, né? Porque assim, o Gasman, todo o toque do... Bem ou mal, você vê um personagem ali maltrapilho, né? Meio desajeitado em alguns momentos, né? Meio patetão. Mas ao mesmo tempo que quando ele tem alguns conflitos ali, que ele luta de espada, ele acaba se sobrepondo, às vezes com certa ele é um cara mais físico, né? Exatamente pelo lado físico também, por conta da luta que ele faz, mas às vezes também porque ele dá sorte, né? E ele tinha um porte, né, cara? Ele era um cara bem alto, ele tinha sido inclusive jogador de basquete. Sim. Da seleção juvenil da Itália nos anos 40, ali até o início dos anos 40, quando ele largou e escolheu o teatro. E ele foi um cara de formação teatral, né? Shakespeare, né?
fez Shakespeare e tal, e quando começou a fazer papéis no cinema, foi geralmente no papel de antagonista, de vilãozinho. Então tá lá no Arroz Amargo, tá no Ana, do Latuada, tá em vários filmes. O Monicelli, ele se orgulhava muito de ter sido, nas palavras dele, o cara que ressignificou a carreira do Gassman, que descobriu o Gassman cômico, lá nos Eternos Desconhecidos em 58, depois numa Grande Guerra e por aí vai, e o Gassman depois passou a ser um dos grandes nomes da comédia italiana, né? Então... E esse filme, né, Alexandre, o Brancaleone, talvez seja a virada definitiva de chave do Gassman para a comédia, né? Talvez seja o ápice, né, Sim. dessa virada. É bom dizer que a comédia italiana sempre teve muito mais focada nos filmes cotidianos, né? Nos filmes, vamos dizer, do seu tempo ali, né? Do seu tempo, da hipocrisia da burguesia. Se passavam no tempo atual, né, da Itália. Né? Mostrando a fome, o pós-guerra, o boom econômico, aquela coisa. Então, quando o cara foi lá atrás buscar uma temática, foi estranho, foi algo atípico, né? Isso marcou bastante. Mas, por outro lado, ele conseguiu, com essa história, e aí que eu falo que foi tudo muito bem pensado, apesar de às vezes não parecer, ele sabia que, assim, sempre teve, isso é no mundo todo, mas na Itália sempre foi muito marcante a questão do desprezo da crítica pela comédia. E não só pela comédia, mas por todo filme de gênero, filme popular, de mais apelo popular. Né? Isso era patente até mesmo em quem escrevia a crítica, né? O crítico principal dos jornais, das revistas, escrevia sobre os filmes de arte, sobre os filmes do Antonioni, do Fellini. E o próprio Monicelli dizia que o cinema dele era nacional popular, né? Ele fazia cinema dirigido às massas, né? E os críticos de segundo escalão, que não assinavam nem com o próprio nome, né? Assinavam lá vice, eles escreviam sobre o filme popular, sobre os peplum lá, o sandália espada, né? Sobre o terror gótico, sobre o espaguete. Aliás, muitos desses gêneros ganharam esses nomes em tom pejorativo, né? E depois, hoje você fala de espaguete, você não pensa mais pejorativamente, mas no início, quando deram o nome de espaguete... Era um deboche, né? Era um deboche. E aí o Monicelli, o que ele faz quando o Agio Scarpelli, quando vão escrever esse filme, eles pensam em conversar com alguns desses gêneros que já estavam estabelecidos, como o peplum. Então, assim, que eram filmes que tinham sempre sala lotada, principalmente as salas menos nobres, né? As salas que não eram lá na zona rica da cidade, né? As salas que eles chamavam de segunda e terceira visão ali, os peplum, os faroeste espaguete. Então é por isso que ele faz aquela primeira cena, antes de alguém abrir a boca e falar algum diálogo usando algum desses dialetos, que é uma parte mais, vamos dizer, literária da história, ele é porradaria, é espada comendo, capacete no peito, para atrair aquele pessoal ali, né, para ganhar eles pro filme, ao passo que tem um público que ia embora, né, talvez, quando vê o pote de merda lá. Mas... E aí depois por que você acha que o Czech Gore queria tanto o Jean-Marie Volonté e o Monicelli foi contra, porque sabia do temperamento do Volonté, da fama dele? Por que o Czech Gore, homem de negócio, peitou? Porra, porque era o cara do espaguete. Quando ele aparece no filme, cavalo com cavalo ali, meio que parece que tá se formando um duelo ali, e se forma um duelo, né? Só que não, a cavalo não, pelo amor de Deus, a cavalo não. E o Volonté no auge ali, né, Alexandre? Ele tava num ponto alto. Ele tava ali saindo por um punhado de dólares, né? Mas você vê que ele faz o filme ali meio que no automático, né? Assim, dos papéis do Volonté, que eu diria que são menos memoráveis, assim. Ele não sobressai muito, eu diria, né? Ele é muito mais ator do que aquilo ali que tá no filme. Eu acho um pouco, talvez, assim, ele ficou ofuscado mesmo, mas um pouco o personagem dele, que é um cara assim, é um cara liso, né? Você vê que é um cara liso, um golpista. Sim. Na verdade, é um grande golpista que tá o tempo todo de olho na mulher lá depois. Até, ele arquiteta ali uma alternativa ali de conquistar uma fortuna, né? Que é justamente... Dando um golpe na própria família. Isso, dando um golpe na própria família, quando ele fala lá que qualquer coisa a gente vai lá no castelo do meu pai e vocês dizem que eu sou prisioneiro de vocês e pedem lá por uma
Os bizantinos lá. Uma recompensa lá. E outra coisa pensada, e não foi por um acaso, é botar a Barbara Steele, né? A musa do terror gótico. E outras atrizes ali também, né? São 3 sex symbols, né, cara, que estão ali, né? Catherine Spack, a Barbara Steele e a outra lá, qual é o nome dela? A Bucella, Maria Grazia Bucella. Isso. A Bucella e a Barbara Steele fazem uma cena cada, uma ponta, vamos dizer assim, né? Agora, a Matilda, né, da Catherine Spack, que, porra, tem um papel maior. E que eu acho ela maravilhosa, assim, cara. Uma atriz que o olho brilha, assim, quando eu vejo ela na tela, entendeu? E ela, porra, ela é a verdadeira Lolita do cinema italiano. Começou lá com 15 anos, no filme do Latuada, Amantes e Adolescentes, e assim, e já exploravam esse lado da sensualidade, da adolescente, depois lá no filme do Luciano Salti, lá o La Voglia Mata, que é uma versão da Lolita, né? E aí é a mesma coisa. Mas eu cara, acho que as outras, que tem só uma cena, eu acho que as cenas dessas outras são mais interessantes. Sim, exalando sensualidade. Não só isso. Carga erótica lá no alto, cara. Também, mas não só isso, mas assim, interessante porque, porra, uma é aquela situação em que ela se oferece lá pro Brancaleone, chama ele pra cama e é a cama aqui que... Isso, canta lá o cucurucu. E a cama aqui que meu marido faleceu morreu quando? Com a peste, né? Ontem. Do quê? Isso, aí tem aquele desespero. E a outra... Ele foge e fala assim, corra atrás do Aquilante, ele conhece o caminho da fuga. Isso. E a outra, também uma cena curiosa, imagino isso no cinema italiano da época, porque toca ali naquela questão do sadomasoquismo, né? Então a mulher pega lá um chicote, começa a dar chicotada nas costas dele e pede pra ele chicotear ela também, então aquela loucura, e aquilo é muito marcante, né? Enquanto que a Spack é mais uma... Ela tem também naquele lado dela lá que é virginal, mas que a gente não sabe se o personagem do Volonté tirou a virgindade dela, né? Se ela já não era mais virgem. Ela não era nenhuma bobinha. Mas a Theodora lá da Barbara Steele, ela não tá ali por um acaso, né, cara? Essa ligação, porque aquela família, quando eles entram naquele palácio e tem aquelas pessoas com aquelas caras pálidas, todos parecem uns mortos-vivos, aquilo ali parece tirado de um filme de terror mesmo. Parece a pintura bizantina, né, cara? Aqueles quadros antigos, né, cara? É um lugar estranho, aquilo exala estranheza, né? Então, assim, e é estranho porque mais uma vez a gente vê o nosso herói, entre aspas, né, sendo dominado. Ele é dominado pelo cavalo, ele é dominado pelas mulheres ali que ele tenta conquistar e não consegue. É complicada a vida desse cara, né? Mas aí a gente tem que voltar ali na gênese dele e até no próprio Monicelli, né, para pensar numa coisa que o Monicelli dizia mesmo, né? Ele dizia que sempre faz o mesmo filme. Eu sempre faço o mesmo filme, né? Normalmente um grupo, ou então um personagem só, né? Todos incapazes, mas que sempre tentam alguma missão maior acima do que eles são. Essa é a essência do Brancaleone, né? E essa missão sempre acaba em fracassos. Se você for parar para pensar, e o Monicelli fala isso, na verdade, ele transporta até para o Brancaleone um pouco da história dos Eternos Desconhecidos. Não tem muita diferença no personagem do Gassman de um filme para o outro. O Brancaleone não é muito diferente lá do Er Pantera, né? O Pepe Er Pantera. No filme lá do Solitignotti, né? Nos Eternos Desconhecidos, eles estão atrás da La Madama, o cofre, né? No Brancaleone eles estão atrás lá do feudo do Auro Castro. Os Eternos Desconhecidos, o Er Pantera recusa, perde a luta e volta atrás, né? Pô, peraí, eu vou voltar atrás. É a mesma coisa aqui, né? A mesma coisa aqui. O Brancaleone perde o torneio. Arrogância e, aí, e depois humilhação, né? Vai atrás do grupo lá. Cadê? Onde é que é aquele feudo mesmo? Então, assim, não tem muita diferença. Ele transporta, na verdade, uma história para outro filme. São personagens fracassados, né? Mas, pô, naquela cena de abertura, rapidinho voltando a ela, a gente, aquela confusão toda, a gente demora a entender, quando vê a primeira vez não entende mesmo, que vão despontando ali os caras que vão ser os personagens, vamos dizer, principais, o grupo principal, né? Naquele barril de merda se encontram dois, depois tem lá o Mangold, né? Aquele meio
sotaque meio alemão ali, né? Um bárbaro, né? Um bárbaro germânico, né? Isso, e depois o Bacuco, o nome que vem aí da mistura do... como é que o Gasman apresenta ele falando Abacuco Abreu, hebreu, ele fala Abreu, parece até que é o sobrenome, mas na verdade é o Zeferino Abacuco, né? E até parece que tem um jogo de palavras também, né? Porque se tem relação lá com o profeta Abacuque da Bíblia, parece que tem a palavra que eu não conhecia, Bacuco, na língua italiana, que é um cara decrépito, uma coisa decrépita, Bacuco. Então, tem um cara caindo aos pedaços mesmo. Tem até o Arnolfo também, né? Mão de Ferro, que é um cara que vai voltar no final. Ser importante no final, né? Que seria o real detentor do feudo, né? O real... Né? O cara quem o pergaminho confere o título, né? Pergamena la carta pecora. Agora, esse filme tem um índice alto de mortes não morridas, né? Porque tem pelo menos 3 personagens que a gente acha que morrem e depois eles voltam. Né? Isso que eu ia falar, né? Que essa questão do retorno, né? Porque tem diversos retornos ali, mais para o final do filme, né? Você tem o retorno desse Arnolfo. O Pécoro. O Pécoro que tinha caído na ponte. O monge. Zenone, que também tinha caído na ponte. E tem a volta do cavalo, que o cavalo dá uma saidinha, fica lá com a égua e depois ele volta, né? Se despede dela, né? Tem esse retorno também. Então é interessante esse personagem retornando no final do filme, né? A gente não respeita aqui os spoilers. Mas eu acho interessante também porque o retorno do Zenone, né? Do monge, é o que mais me chamou a atenção, porque... ele estabelece ali ligação com o próximo filme, né? Não, a ligação com o próximo filme, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele é uma representação, como são diversos personagens e situações nessa história toda, né? Então, por exemplo, quando ele retorna ali e ele subjuga ali o Arnolfo, é aquela questão do cara que tem um alto título, o cara que está no topo da sociedade, mas acima dele tem a igreja. Né? Então quem manda é a igreja. Então você vai se ajoelhar, porque o Zenone chega do nada para salvar lá o exército e todo mundo de joelho, inclusive você. Vendo o Zenone, não tem como a gente não lembrar do nosso último episódio. Quem não ouviu, escute, sobre os filmes brasileiros, porque a gente tem esse tipo do fanático religioso em alguns filmes, né? Nós temos o fanático religioso, principalmente no Vereda de Salvação, ali é o Raul Cortez. É um cara que, ele se auto-atribuiu esse caráter de beato. Ele é um Antônio Conselheiro do Canudos, guiando para a terra do leite e do mel, a terra prometida, que não vai chegar. Dá. Eu até estabeleci uma conexão dele com Brancaleone também, porque são 2 personagens que... cada um ao seu modo, né? Cada um ao seu modo. Eles prometem uma coisa que eles não conseguem cumprir. Porque eles não têm a capacidade. No caso do Zenone lá, é porque ele não tem o poder de Deus lá. Tanto é que ele vai lá no meio da ponte lá, não, essa ponte não cai, e cai. E ele cai, né? O papel do Enrico Maria Salerno é impagável, né, cara? Eu acho um dos personagens mais legais do filme. É um dos mais marcantes. Ele com aquele olho estranho dele, né? Ele parece estar olhando para 2 lados. Assim, é um negócio engraçado, né, cara? Porque eu não lembro de eu sei que fez outras comédias, papéis pequenos, mas eu lembro mais desse ator de papéis sérios. Né? Ele tá em um filme, por exemplo, que a gente já tratou aqui no podcast, que é aquele do Zurlini, o Verão Violento. Ele é um cara até que aparece pouco, mas era um nazista, um fascista, né? Um seguidor ali Então, e em outros papéis também, né? E diz que ele convenceu o Monicelli, né, a fazer o Zenone, batendo lá na porta dele, dando uns 2 ou 3 gritos daqui. Falou, é você mesmo. Agora, a presença do Zenone aí, do monge, é bem importante no filme, né, porque marca também, há quem diga que o Brancaleone talvez seja a obra mais laica do cinema italiano do pós-guerra, né? Porque, na verdade, o Monicelli nos alerta ali para não confiar sempre no poder temporal da igreja, né? Na mensagem, estar sempre atento para a história pregressa da igreja. E o Brancaleone é um cara que reconhece a pluralidade religiosa, né? Ele respeita até o último momento. Ele tem ali o Abacuque,
tem o Zenon, ele tá sempre ao lado. Tem um herege entre nós, por que Deus não segurou a ponte? Que deve ter um herege, vamos batizar. Até a bruxa ele aceita, né, no outro filme. No outro filme, exato. Então, essas representações, essas conexões, né? Porque, por exemplo, tem outra que dizem que o personagem ali do Abacuque, do judeu, é o Monicelli fazendo uma crítica ao povo judeu. A intolerância religiosa. Isso, né, que tolerou a ascensão do nazismo, por exemplo. Entendeu? Porque tanto é quando o que o Abacuque faz no primeiro momento que ele vê um sinal de perigo. Ele entra dentro daquele baú com as posses dele, ele se esconde. Então, na visão de alguns, não é a minha visão, fique claro, ele está dizendo ali, não, os caras foram correr e se esconder quando deveriam não deixar aquilo crescer. Né? O personagem do Abacuque, ele é um suprassumo de todos os estereótipos possíveis do povo judeu, né? Não é a gente que acha isso, é como foi construído esse personagem declaradamente. Então, o nariz, a forma física, a questão de ser sovina, vários momentos no filme ele quer barganhar com gente que tá morrendo, o cara fala, eu te dou 100. Mas o cara que tem conhecimento, 150. Né? O cara que tem alguma lucidez ali naquele Ele é o único grupo. Que sabe ler, o único que sabe fazer conta, ele vira o mestre de finanças e tal. Pouco tenho, pouco dou. Então ele passa a ter essa liderança e, aliás, né, até fugindo aí da cronologia de cenas, mas para mim uma das cenas mais bonitas, marcantes do filme é a morte do Abacuque, né? Isso lá vai spoiler. Que meio que depois vai ser quase repetida no segundo filme com outro personagem, e com a mesma ideia, né? Aquela ideia de que naquele mar de lama que eles vivem, que eles sentem fome, frio, calor, sede, violência, medo. A salvação é a morte. A morte não deve ser uma solução tão ruim, né? Então fica aquela mensagem passada. E também quando eles se acham contaminados pela peste e vem no Zenone a promessa de salvação, que aliás o Abacuque inclusive pede assim, vamos pedir por escrito uma garantia de que ele vai curar a gente e tal. Ali também a gente vê um recurso de uma fuga, né? Uma fuga pela religião, uma fuga... Sim. Fazer as cruzadas e ir para a Terra Santa é a solução para aquelas pessoas que estão seguindo ali. No segundo pontilhão, o próprio Zenone cai, some, desaparece, o grupo se dissolve, eles voltam a pensar aí nos outros rumos, no primeiro nas rumo outras deles. Nas outras cenouras. Que eles vão acumulando. Na verdade, acaba sendo quase um filme de episódios, quase um road movie, né? Quase não, é um road movie. Eu diria que é um filme de episódios também, né? No segundo é até bem marcado isso, mas o primeiro é um filme também de episódios. No segundo filme ele chega a botar intertítulos, títulos de sequências ali. E nesse também, mas eles vão sobrepondo, acumulando objetivos, né? Primeiro Orocastro, aí depois vamos primeiro lá no Castelo Bizantino, agora aí acham aquela princesa prometida, esposa prometida, que tem que ser todos levada... Todos eles falham, né? Acho que todas as conquistas eles falham. Lembrei do Volonté comendo ovo na manhã assim. Na hora que o Zenone desaparece lá, né? Que aí fica aquela multidão sem saber pra onde ir, né? Aí eles, deu ruim, né? E agora o que eles fazem? Não, agora vamos pra Orocastro. Eles começam a andar e o outro assim, não, fala baixo que olha ali, tem aquela multidão ali, eles vão vir atrás da gente. Queria vir também. Onde vocês vão? Nós vamos sem rumo. Nós também não, então vocês vão sem rumo, mas pro outro lado. Isso aí. Aquilo é muito engraçado, é muito bom. Né? E aí eles não conseguem realmente o lance da Matilda e rola aquela aproximação, né, da Matilda com ele. A gente vê ela se oferecendo praticamente pro Brancaleone e ele resistindo, aquela cena em que ele fica coçando as costas dela, ele vai aumentando o ritmo, assim, você vê ali Tamelda, Matilda, ele chega, confundiu, enfim, ele resiste e ela fica, né, se sentindo rejeitada e acaba cedendo, né, enfim, e quando é levada lá pro marido prometido, para quem ela tá prometida, dá aquela treta, né, e não é à toa que
que o Teofilato de Leonzi, o nosso volonté, desde o início fala, tá bom, já tá entregue, vambora, não vamos ficar aqui não. Porque... Ele sabe o que vai acontecer, né? E ela de sacanagem, né, aponta que foi o Brancaleone que desvirginou ela. Pois é. E aí acaba essa confusão toda. Essa coisa das sex symbols, das 3 sex symbols que a gente falou, é o Monicelli também, e os roteiristas, para mim, muito inteligentemente, captando esse momento, né? A gente tá falando dos anos 60, anos de revolução sexual, tudo mais, também trazendo um pouco do erotismo, né? Já se ensaiava... comercial, né? Mas vocês sabem que isso daí acabou contaminando, porque muita gente copiou o Brancaleone, né? Muitos outros filmes sobre Idade Média e com sex symbols foram produzidos em seguida, mas num nível baixíssimo, e começou a descambar pra sacanagem mesmo, né? Pro um erotismo num ponto muito alto, assim, produções de qualidade muito duvidosas mesmo. Sim. Depois vai entrar mais uma figura no grupo, que é aquele ferreiro suicida, quase suicida, né? Aliás, parece que era uma mania, né? Se jogar das pontes com a bigorna. No segundo filme tem um cara que tá tentando matar um bebê. Pois é, isso que eu ia falar. Você falou no segundo filme, pode até falar um pouquinho dele. Eu acho que eu gostei do segundo filme, tá? Eu acho que ele tem uma estrutura de roteiro que é praticamente idêntica ao primeiro, assim, né? Por exemplo, você fala do ferreiro no primeiro filme, no segundo filme tem um cara lá que cometeu um pecado e que ele, toda vez que ele leva uma porrada, ele fala mais, que eu preciso apanhar, que eu cometi um pecado enorme, não sei o que, quer dizer, um cara é um masoquista, né? Nossa, isso. É muito bom aquilo. Eu achei fantástico. Você tem esses personagens sendo colecionados ao longo do caminho e formando o novo exército dele, né? Porque totalmente diferente. Só tem o Vittorio Gassman no segundo filme. Sim. Você tem também essa ideia de um outro monge que aparece também para salvação, mas aí já tem ali a figura da bruxa também, né? Que é a Stefania Sandrelli. Mas... na verdade, aquele monge que abre o segundo filme, até eu acho que o nome do personagem é Zenone também. Deveria ser o mesmo ator, mas ali é bem não deu certo. Um personagem meio Jesus Cristo ali, né? Já mudou. Lodato il Signore. É um ator, acho que é britânico, né, Alexandre? Isso. Michel Shapiro. Mas ele tem uma semelhança com a figura que se imagina do Cristo, né? Aquela barba, aquele cabelo. Cara, eu acho assim, se for para comparar, o segundo filme eu colocaria um pouco abaixo, sim, mas muito por conta do quanto eu gosto do primeiro, assim, não que seja um filme ruim. Mas o segundo filme ele tem cenas muito marcantes, tem muita tem coisa... aquela árvore das pessoas penduradas, árvore aquilo é muito dos enforcados. Marcante. O pessoal só de a perna para fora, né? Que eles enfiam o pessoal na areia, matam um exército lá e fica só a questão da bruxa. Esses filmes, tal como é um fato marcante lá do Sétimo Selo, tanto o primeiro Brancaleone quanto o segundo, eles tiveram, vamos dizer, a liberdade poética aí na escrita de misturar eventos de épocas diversas. Porque a Idade Média não foi um ano, nem 10 anos, nem 100 anos. Assim, né? Idade Média condensada. Então eles juntaram ali num suposto ano 1000 no primeiro filme, um ano 1080, 1100 no segundo, diversas coisas. Então quando você mistura Inquisição, né, queima de bruxa, com peste, com invasões a cisão da igreja, com a cisão da igreja, são coisas que aconteceram às vezes com 100, 200 anos de intervalo uma para outra. Idade Média pockets ali, né? Uma Idade Média em tempo recorde. Eu também prefiro o primeiro filme assim, mas no espeto, sabe? Eu acho o segundo filme muito bom também. O primeiro filme para mim é superior. Eu acho o segundo filme mais amargo. Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Sim. Né? Não só pela questão de lidar com a morte, que aliás, né, até no documentário fala, não é à toa. A gente não sabe a relação do Monicelli com a morte, sabe como ele morreu, não foi de um modo... ele se suicidou, não? Ele se suicidou. Ele estava diagnosticado com câncer e já com 94, 95 anos, uma bela noite... da tomada lá. Não, uma bela noite ele resolveu pular da janela do hospital onde ele estava internado. Então não foi uma morte bem
bem ruim, né, cara? E toda morte é ruim, mas essa foi uma morte violenta, uma morte, né? Muito trágica, né? Muito trágica, exato. Mas a gente não sabe como é que era essa relação dele com a morte, mas a gente pode presumir a partir desse fim dele e a partir do próprio sotaque que ele empresta à morte no segundo filme, que é a voz do Didi Proietti, que é um ator romano. Monticelli era romano, né? Então, apesar dele ter emplacado com muita gente que até hoje, em biografias, acredita que ele nasceu onde mesmo? Lá em Viareggio, na Toscana. Mas por que o do ator romano? Não entendi. Porque ele era romano. Ele era o símbolo da romanità, né? É um pouco o alter ego dele falando ali algumas coisas. Tá, ele botou à morte um romano como ele, né? Isso, mas tem vários outros pontos, né, cara? Por exemplo, tem naquele começo do filme, depois que eles cruzam o lago, achando que estavam cruzando o mar, né, que o Zanoni chega pro outro lado, pergunta lá pro Rossoni, né, que eles acham que é um bárbaro, né, que eles acham que é um moro, mas essa aqui não é a Terra Santa. E aí o Rossoni responde: quem dera isso aqui fosse a Terra Santa, essa terra aqui é uma porcaria, eles ainda estão na Itália, né, cara? O cara ele dá uma sacaneada. Depois aquele monge lá, aquele roquito que fala que diz que a vida é um monte de desgraças, que ele descobriu isso na solidão. Então eu acho um filme assim, bem mais amargo, sombrio, sabe? Né? O personagem do Brancaleone já tinha anunciado, depois quando ele vai ao monastério tentar ainda convencer a Matilda, que ela foi trancada lá pelo ex-noivo dela, né? O Guccione da Rampazzo. Ela foi trancada num monastério, ela diz que agora tem um novo noivo, que é Deus, e ele tenta convencê-la. Não consegue, então ele tenta matá-la, também não consegue, a espada quebra, e ele vai embora. E aí à beira lá do precipício ele fala, quando é com um garoto lá: a partir de agora eu sou o cavaleiro amargo, né? E assim realmente é. O segundo filme você vê que ele é realmente menos patético, ele é até um pouquinho mais valente em algumas coisas, né? Mas assim, claro, não é 100%, porque também é uma comédia, né? Então ele desafia a morte, né? Porque, de certa forma, ele expôs aquele grupo todo a ser chacinado lá, né, de cabeça para baixo e tal. E aí ele passa a querer morrer, e pelo menos no discurso, né? É até engraçado a primeira aparição da morte, né? Ele vem, cadê você, morte? Tá demorando, venha me levar, tô mandando. Aí aparece a morte, estou aqui. Aí fica, não era bem assim, não. São palavras escapam, né? Você me chamou, não, palavras escapam. Pede um prazo, né? E aí entra o sétimo selo, cuspido e escarrado, né? Pede um prazo. Eu quero uma monte. Pode escolher, tá aqui o cardápio. Você quer morrer de peste, de doença, de violência? Não, eu quero uma coisa mais nobre. Eu acho o primeiro filme melhor por conta de ser mais original nesse sentido, né? E dessas Talvez referências sim. E dessas representações, né? Que a gente falou aí, né? O Brancaleone sendo uma representação do Mussolini, né? A questão lá como ele bota o Abacuque lá, o judeu e tal, e outras representações, né, da igreja, como eu falei e tal. E o segundo, eu acho que tem essas cenas que são muito interessantes e são marcantes ali também, né? Aquela cena que ele luta com os caras numa espécie de... Não sei se é uma obra que tem ali de uma parede, aí tem tipo umas escadas assim, parecem uns andaimes, e tem uma hora que ele tá de cabeça para baixo, ele tá lutando com o cara de cabeça para baixo. Sim. Uhum. Tem umas cenas marcantes assim, né, que você guarda. Eu sei qual. Essa história da morte também tem um lance muito engraçado, né? Depois, no caminho, ele já tinha encontrado a morte, já tinha falado que queria uma morte gloriosa, né? E aí no caminho, o tal do Patume começa a gritar, né? Eu quero encontrar a morte, alguma coisa assim. Ele cala a boca, que eu não falo esse nome. Não fala o nome, não. Eu percebi isso. É muito sutil, mas ele fala isso. Sim. Tem várias coisas assim, bem sutis, né? Mas você falou do Didi Proietti, né? Esse filme tem um mérito, eu acho, de trazer dois caras assim que seriam ainda, não estavam tão consagrados ainda, em 1970, que era o Didi Proietti, que faz 3 papéis, né? Faz 3 papéis, ele faz a morte, ele faz justamente o Patume, lá o alto-flagelante, e faz o estilita lá, o colombino, que
que é quase o Yojimbo em cima da torre observando o que está acontecendo lá embaixo, né? Que era um filme que referência influenciava, também, né? influenciava todo mundo, né? O Sérgio Leone sabe bem disso, né? Mas o lance do Patumi, eu acho fantástico, porque não estava escrito no roteiro, ninguém sabia, e não precisava saber qual era o tal do pecado. O pecado pior do mundo, eu cometi um pior pecado. E quando ele conta no ouvido do cara, aí as pessoas fazem coisas horríveis, as pessoas falam coisas horríveis como palpite, e ele ri. Não, pô, isso aqui não seria não, o meu é muito pior. E nem o ator sabia, não existe, não está escrito. Existe, só para atiçar a nossa curiosidade, mas o interessante é que quando ele conta no ouvido do cara lá naquela cabana lá, porra, abre uma fenda no chão, os dois caem, exagero. Aquilo ali é engraçado. E o Estilita, que é o cara que vai decidir ali o conflito entre os dois papas, né? Ele vai propor como ele vai propor, né? Na brasa lá, nosso herói tem que se ferrar, né? Claro. Coloca o Brancaleone numa roubada, né, bicho? Mas o Tony falou no Yojimbo aí, eu vi muito também reflexo do Sete Samurais no figurino do Brancaleone na sequência final, né? Que tem lá um negócio do torneio. Torneio não, né? Uma luta entre os 5 de um exército contra os 5 do outro. Sim, primeiro eram verdade. 4 de um exército e o 5º entra depois o Brancaleone. Mas o Brancaleone, quando vai pro conflito lá, ele tá com uma vestimenta que é praticamente de um samurai. Lembra muito o Kikuchi, né? O personagem do Mifune nos Sete Samurais, assim, né? Então, é aquele samurai meio maltrapilho, né? Como é o Kikuchi, né? No filme do Kurosawa. Então, porra, a referência clara ali, cara. Aquilo ali não devia ter na Idade Média, aquilo ali. Ele pegou aquilo lá da cultura japonesa e meteu ali na Idade Média, né? Mas interessante, ele tem um capacete também que, porra, parece um saco escrotal aquilo ali. Né? E tem uma coisa no segundo filme, ridículo. Tem uma coisa que a gente ainda não falou do segundo filme, toda uma parte ali que me agrada muito, que é a parte quando aparece o Rei Boemondo, né, o Adolfo Celli, que aí fala tudo rimado final, ali, né? Também mais um trabalho linguístico. E aí eles começam a falar rimado também. Todo mundo começa a falar rimado, porque o cara tá falando rimado. Aquilo ali é dos teatrinhos de marionete, não é, o Alexandre? Sim. Dos teatros de marionete, né? E essa figura do Rei Boemondo parece que existiu mesmo, assim como existiu um Brancaleone também, a gente não falou disso antes. Além de todas aquelas referências literárias, teatrais, até do próprio cinema, agora acrescentamos mais uma dos filmes de samurai, existiu uma figura histórica ali no século XV, se eu não me engano, de um Brancaleone, que foi um cara que participou de um evento, de um duelo até parecido com isso que você acabou de citar aí. Do 5 contra 5, futebolzinho de 5 contra 5. Lá eram acho que 13 contra 13, era um negócio maior, era um evento maior. Acho que era tipo Brasileirão. Assim. É futebol de campo mesmo, né? 11 contra 11. Mas a parte do Celli é muito boa, né? Porque... E também, né? Não falamos ainda da Stefania Sandrelli, né? Que tá nesse filme. Que ela tá como uma bruxa. Ela tá ali principalmente por influência do filho do Chuck Gore, né? Que ela era namorada do Vittorio na época. E tá muito bem, né, cara? Porque no início até tem aquela dúvida se ela é realmente uma bruxa ou não, se ela só... como vários outros filmes em que a gente vê apenas uma moça muito rebelde, muito né, mal vista, mas não, ela é mesmo, né? Depois a gente descobre que ela é mesmo. Lambe lá o ketchup lá na mão do... Não, mas a chegada do Brancaleone naquela aldeia ali, naquela vila onde ela vai ser queimada é sensacional, porque eles estão tocando ali o tambor, estão cantando para colocar a Tibúrcia da Pelote na fogueira, né? E aí ele vira pro exército mal ajambrado dele e fala assim: estão me saudando, né? Estou fazendo uma festa para me receber. Tem sempre essas ilusões de grandeza, né? Aliás, nós não falamos nisso também, mas o filme, né, o Incrível Exército de Brancaleone, é um caso em que gerou uma expressão, né, definidora, né? O brancaleônico, né, que a gente fala para se referir a qualquer coisa mal ajambrada,
mal arrumada. Qualquer né, coisa assim. O Monicelli fala nessa entrevista que eu li que ele diz que na própria Itália começou-se a usar essa expressão na de política, muito. Brancaleone para o Partido Socialista, né, que seria no sentido de que é um grupo que pretende uma grande conquista, né, promete muita coisa que ele não é capaz de fazer. E aí parece que em Paris, na França, em 68, com os protestos estudantis, os estudantes também ficavam cantando lá, branca, 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 Leon, 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 para um partido também, porque tinha essa mesma ideia, né? Então era nesse sentido de você achar que é maior do que aquilo que você realmente pode realizar, né? Você tem aquela ilusão que você vai conquistar. E, tem muita coisa que você pode chamar de brancaleônica, né? Mas muita... Eu uso essa expressão direto, cara. Eu uso muito essa expressão. O problema é ela ser compreendida, né? Cada vez menos vai ser entendida, né? Infelizmente. A não vai ter a referência, né? Pois é. Agora, a personagem da bruxa, né? Ela também vai ter um envolvimento ali, né? E no final ela acaba salvando ele, né? Ela salvando ele porque, segundo a morte, as contas fecham. Eu queria eu precisava voltar com um cadáver. Então, as contas fecharam, né? A bruxa coloca no lugar. Mas um cara que... Uma coisa que ele não citou nos dois filmes e que é fantástico, assim, são os créditos de abertura, né? Os desenhos do Emanuele Luzatti lá, que inclusive era um cara que tinha sido indicado, provavelmente foi escolhido para fazer a abertura desse filme, porque ele fazia curtas de animação, ele tinha sido indicado ao Oscar no ano anterior, por um curta chamado La Gasa Ladra, muito bacaninha, vocês conseguem achar no YouTube para assistir. E depois seria mais uma vez, foi 2 vezes indicado ao Oscar de animação pelo La Gasa Ladra 65 e 73, o Pulcinella. Os dois são bem legais, o mesmo traço que a gente vê ali. Bem nos bacaninha, dois filmes, né? Tem nos dois filmes tem. Meio que conta a historinha do filme ali, né? Sim. A gente no segundo filme a gente vê o barco, né? A barca indo para a Terra Prometida. Porque no segundo filme a gente vê no meio do filme também, né? Toda vez que ele faz um capítulo, ele coloca uma animação dessa. É verdade. E, cara, é um dream team, assim, né? A equipe, se você for pensar, né? Você tem, Carlo Rustichelli, é um cara que recentemente a gente gravou um episódio lá no Cinema Italiano sobre compositor, né? Pietro Germi, o compositor. O cara fez praticamente todos os filmes do Pietro Germi, de outros diretores. Não é tão badalado, ninguém fala dele como fala, por exemplo, do Morricone, do Nino Rota. Você tem a dupla lá, Agi Scarpelli, né? Isso. Quando você fala, parece que é um cara só. É a Agenore Incrotti e o Fúrio Scarpelli. Foram dois roteiristas. Que são a alma, né, o Alexandre, basicamente, de toda essa comédia, né, que se desenvolveu, da comédia né? italiana, assim, dá quase para dizer assim, mal comparando, que eles foram para a comédia italiana, que a Suso Cech D'Amico foi pro cinema, vamos dizer, de autor, né, os filmes mais autorais, assim, se você tem ela em tantos filmes relevantes da primeira prateleira, eles não são tão conhecidos por lá, mas aqueles, né, fizeram muita coisa boa. Tem o Carlo Di Palma na fotografia, o Ruggero Mastroianni na montagem. O Ruggero Mastroianni está em todas, né? Todos os filmes italianos do período. Piero Gherardi na cenografia e nos figurinos também. Os próprios atores, né? O Gasman e o Volonté, né? Tem o Folco Lully, que o pessoal vai lembrar do Salário do Medo, né? Uma coisa, só voltando ali falar do Czech Gore, né? Eu estava lendo outro dia, o cinema italiano, ele teve arriscado a morrer, né? A verdade foi essa, no pós-guerra. Tal foi a invasão de filme americano ali na ocupação, naquele momento do pós-guerra. O mérito foi principalmente de alguns personagens empreendedores, né? Porque diferentemente dos Estados Unidos, de outros lugares onde você tinha grandes estúdios, principalmente nos Estados Unidos, ali você não tinha as grandes produtoras, né? Então foram meio que
empreendimentos individuais. Alguns deram mais certo que outros, claro. Então, a grande referência seria o Dino de Laurentiis e tal. Mas o Chuck Lorre também foi um self-made man, assim, um cara que começou dirigindo carro pro Dino de Laurentiis, e daí a pouco começou a produzir filmes, né? E aí ele dizia que ele tinha uma vantagem comparativa em relação, por exemplo, ao Dino de Laurentiis, que é um cara que já tinha uma tradição, um nome a zelar. Quando todo mundo na Itália viu que o negócio era partir para a comédia, né, que era o que realmente levava o público ao cinema, o pessoal já estava cansado de ver neorrealismo, de ver filme triste, filme puramente trágico, dramático. O de Laurentiis, ele resistia a isso. Tanto é que quando ele vai produzir com o Monicelli o La Grande Guerra, na cabeça do de Laurentiis, ele queria algo mais parecido lá com o filme do Rossellini ou do De Sica? Do Rossellini com o De Sica, o de Crápula a Herói, né? E o Monicelli não faz isso, ele traz um pouco mais para a comédia, apesar de ser um filme bastante trágico também, né? Já o Chuck Lorre falava, não, eu não fiz nada antes, eu não sou conhecido, então ele só fez durante um bom tempo comédia, e ele foi o grande produtor da comédia italiana, começando lá pelo Aquele que Sabe Viver, que a gente está falando no Dicas Triplas também. Então esse cara fez aí mais de 200 filmes, ele teve várias produtoras, foi mudando de nome aí, e se aproveitou do fato de ter um contrato de 10 anos com o Gassman, né? Então, o que ele fez de filme com o Gassman nessa época, principalmente com filmes do Dino Risi, né? Foi essa patota aí foi a responsável por uma série de ótimos filmes nessa época, né? Tem uma coisa que a gente deveria dizer também sobre o Monicelli, Alexandre e Fred, que é o seguinte, né? Aqui nessa nossa conversa, a gente passou por diversas críticas, diversos temas que ele abordou, né? A ironia ao Mussolini, críticas à igreja, críticas à Itália, enfim, ele passa por diversas críticas. A gente está tratando de um diretor extremamente politizado, né? É importante falar isso. O Monicelli é reverenciado pela esquerda italiana, um cara que quando morreu, o funeral dele foi uma passeata na rua, não é, Alexandre? As pessoas foram para a rua realmente para festejar a figura do Monicelli. E um dos últimos trabalhos dele foi um curtinha, né, chamado La Nova Armata Brancaleone, que parece até pelo título, né, que seria um novo filme sobre o Brancaleone, mas não tem nada a ver, é que ele está só fazendo mesmo uma referência, né, uma alta referência. Na verdade é um trabalho que ele fez ali junto com o pessoal do Instituto de Estado para Cinematografia, e o título é Instituto de Estado para Cinematografia e a Televisão Roberto Rossellini. É um filme rápido, tem acho que um pouco mais de 4 minutos, 5 minutos, né? Mostra um homem que tenta abrir uma porta e aí a imagem falha, aparece um fundo negro com um texto dizendo que aquele filme na verdade é um protesto do pessoal do cinema contra os cortes promovidos no setor cultural da Itália, e esse pessoal se denomina o Novo Exército de Brancaleone. O Monicelli tinha uma bronca terrível do Berlusconi, né? Ele detestava o Berlusconi. E o Berlusconi mexeu bastante nesse vespeiro aí, né? É verdade. A gente pulou pro segundo filme do Brancaleone, L'Armata Brancaleone, o primeiro filme. Caberia dizer, como a gente comentou lá antes até, que o Pecoro depois já aparece casado com uma ursa, né? É verdade. Vivendo com uma ursa. Só que ele quer, né? Como ou a maioria, né, dos casados, ele prefere sair com a turma, né? ele fala pra ursa que vai voltar. Não, eu vou voltar. Volto daqui a pouco. Tem aquela cena da morte do Abacu, que finalmente eles chegam a Eurocastro, né? E até por um momento eles acham que deu ruim, porque eles escutam um sino. Porra, vamos ter que prosseguir na jornada. Não, mas não era só uma vaca e tal. E aí logo que eles chegam lá, são super bem recebidos, né? Tá estranho aquilo, né? Não precisa mostrar a carta pécora nenhuma, não. Vai entrando aí, depois a gente lê isso aí e tal. Aí que eles entendem, né? Que na verdade o feudo é atacado anualmente ali pelos mouros, né? Sarracenos, sei lá. Então,
mais uma vez, mais um plano brilhante do nosso herói falha miseravelmente, né? Aquele estratagema do cavalo, do fosso, não sei o que. Aquilo ali vira uma cena dos trapalhões ali, Os né? trapalhões, e ao contrário, eles ficam todos entregues ali Eles mesmos se prendem naquele fosso, né? E os caras capturam eles Os caras ficam com uma sem entender, facilidade. né? E aí vão lá para aqueles paus ali, e o cara vão morrer como homem. Ele fala, mas você acha que isso aqui é morrer como homem? Empalado, né? Numas estacas lá, né? Os caras São salvos pelo Arnolfo, né? Para um cavaleiro com a cara coberta, que bom. Aí quando levanta é o Arnolfo, o cara que eles tinham tentado matar e roubar. Aquela história dos retornos, né? Do retorno, né? E com aquele olho arregalado, né, cara? Um olho só, né? Que o outro tá com um tapa-olho. E aí tem mais um momento brilhante naquela segunda quase execução deles, aí seriam queimados, né, não empalados, que aí o garoto pede desculpas, ele fala, deixa isso pra lá, isso é pequeno, amemos e nos perdoemos na hora da morte. Aí o cara fala, aproveitar aqui, sabe a Mateuda? O que, filha da puta? Enfim, não é bem assim, né, não dá pra perdoar tudo. E aí tem uma ligação, até tem uma certa polêmica, eu não consigo saber quem falou a verdade, se tinha ou não a ideia já de fazer um segundo filme. Como o produtor, o Chuck Gore, não acreditava no sucesso do filme, eu acho pouco provável que isso já fosse algo pensado. Mas que ficou um gancho muito bom pro segundo filme, ficou, né? Porque fechou com eles seguindo o monge, né? E aí ficou fácil começar o segundo filme, Brancaleone nas Cruzadas, com ele seguindo o monge em direção ao São Sepulcro e sei lá o que, né? Esse final você falou, né, o Alexandre, foi filmado em 3 lugares diferentes, né? O Auro Castro, o Fildo, né? Isso é normal, né? Às vezes quando eles vêm a primeira vez a distância é um lugar, depois quando eles estão mais próximos, inclusive atravessam assim uma mini ponte ali, quase umas toras de madeira só para entrar no field, é um outro lugar lá no sul da Itália, nada a ver. Eles criam uma coisa, né? Parece até a história do Orson Welles no Otelo, né? Que tinha um plano que era filmado na Itália, sei lá, outro plano foi filmado, sei lá, onde, na Grécia, né? Não, outro plano foi filmado meses depois em outro país, né? Então, complicado, é verdade, lembrou bem. O Otelo, o Orson Welles faz isso direto. Então, é isso. Acho que é isso, né? E falar o que a gente fala sempre, né? Dos prêmios que o filme foi indicado a Palma de Ouro em Cannes, né? O primeiro filme, né? Tem lá a indicação para o Monicelli. Sim. Mas não ganhou, né? E o lance, lembrei só de comentar, o lance da língua, dessa variedade de referências e tal, por si só isso também já era uma leve crítica a questão lá do regime fascista, né? Porque uma das intenções do regime fascista foi unificar a língua, acabar com os idiomas, né? De obrigar as pessoas a falarem o italiano padrão, puro, unificado, e abandonar os idiomas nas escolas. No momento que você põe um filme que tem vários idiomas, cada personagem fala com uma variação dialética e tal, você está, escrachando, né, a crítica assim, a algo, né, que ainda bem não deu certo até hoje. Proliferam os idiomas aí, apesar daquela coisa da TV, né, como é no Brasil também, né, o português da Rede Globo está no país todo, chega no país todo, mas as pessoas continuam ainda falando suas. É que eu acho que isso foi bem flexibilizado na televisão nos últimos anos, né? Mas nos anos 80 até os anos 90 isso vigorou muito forte. Na Itália vigora até hoje, né? Até hoje usa-se o italiano standard para noticiário, por exemplo. E a riqueza, os dialetos fazem parte da riqueza cultural, né? Do país. Então tá, que bom. Beleza. Bom saber que você gostou dos 2 filmes, Fred. Sim. O segundo você não tinha visto ainda, eu acho Não. que você viu recente agora para o episódio. Eu tava na dúvida. Terminei de ver hoje. Tava na dúvida o que você ia dizer. Mas gostei. Mais uma jornada do PFC. Muito bem.
com novas descobertas, certo? Isso aí. Obrigado aí, Tony. Pô, obrigado vocês por mais um convite, sempre um grande prazer, valeu mesmo. Obrigado, Tony. Gostei muito. Beleza, até a próxima, valeu, Alexandre. Até a próxima, Fred. Abraço. Abraço! La lo meo canto, simbola cucurucu, 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 cucurucu.